Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Vamos hoje então entender um pouco mais sobre ângulos opostos pelo vértice, né? Importante vocês ficarem bastante atentos, fazer as atividades propostas, né? Nós temos aí então ângulos opostos pelo vértice. Vamos também aprender retas paralelas, retas concorrentes. Muito importante vocês prestarem atenção, né? Para nós ir melhorando aí o nosso entendimento, beleza? Conto aí com vocês, né? E vamos diferenciar retas paralelas de retas concorrentes. E vamos entender aí, tirar bastante dúvidas também, se tiverem, voltado a ângulos opostos pelo vértice. Lembrando que você pode estar usando lá o seu material pedagógico em casa, né? Seu livro, lendo também sobre os assuntos aí para ir melhorando o seu aprendizado, beleza? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui já então com uma pergunta, né? André saiu de Beijing e virou 90 graus na segunda estrada à esquerda. Observe o mapa abaixo. Então veja bem, aqui eu sugiro a vocês que você dá um pause no vídeo e dê uma analisada, né? Aí vai lá e veja bem, opa, ele saiu de Beijing, né? E aí virou 90 graus na segunda estrada à esquerda. E aqui está o mapa. Para qual cidade ele foi? Muito bem. Aí voltando aí, olha, Beijing. Aqui eu tenho a primeira, professor. Pois é, mas ele é para a direita, então não vale. Aqui eu tenho a primeira para a esquerda. Aí valeu, né? Ah, mas aqui eu já tenho a segunda. Pois é, mas é para a direita. E o autor pediu para a esquerda. Aqui está a segunda para a esquerda. E o ângulo está aqui, de 90 graus. Por isso, então, ele parou em montes. Isso é importante, a interpretação, né? Aqui está, então. Beleza? Na sequência lá, então, que são retas paralelas. Observem bem. São retas que nunca se encontram. Não possuem pontos em comum. A representação, eu tenho aqui, então, a reta R, S, que esse símbolo aqui já diz que uma é paralela à outra. Tá? Então, com essa representação aqui, eu já sei que eu estou me referindo a duas retas paralelas. Muito bem? R é paralelo ao S, tá? Com esse símbolo aqui. Então, está aqui, ó. Tá bom? Retas concorrentes. Veja bem, quando eu falo que uma reta é concorrente à outra, é exatamente quando elas se cruzam em um ponto em comum, forma de um ângulo. Tá? Aqui então eu tenho o ponto comum, aqui temos o ponto em comum. Duas retas concorrentes formam entre si ângulos de 180 graus, que são chamados de ângulos suplementares. Então, se nós analisarmos este ângulo aqui com esse, né, nós temos aqui então um ângulo suplementar ao outro, 180. Esses outros dois ângulos, ó, um suplementar ao outro. Tá? E aí nós temos também o ângulo que um é o oposto ao vértice do outro. Né? Então vejam só. Observe as ruas pertencentes a um bairro. Quais ruas são concorrentes? Olha como ficou fácil. Quando que eu vou ter então retas concorrentes, ou as ruas aqui concorrentes, eu vou ter que ter um ponto em comum, né? Então veja, eu vou ter que ter um ponto em comum onde elas vão se cruzar. Quais ruas são paralelas não vão ter um ponto em comum, tá? Então observa lá. Se nós analisarmos aqui, ó, vou ter um ponto em comum aqui, vou ter um ponto em comum aqui, certo? Estou pensando então quais ruas são concorrentes. Pensa um pouco aí, né? Observamos então, ó, Rua 9, Rua Samambaia. A Rua Samambaia, então, é essa que sobe. Com a Rua 9, olha o ponto em comum aqui. Falamos antes, né? Ó, a Rua 8 com a Rua Samambaia também formam um ponto em comum aqui. Tá? Então, está mostrando para nós as ruas que são concorrentes. Quando eu for ver, então, a letra B, o autor quer saber, então, quais são as retas paralelas, né? As ruas paralelas, melhor dizendo. Então, vai ser a Rua 9
e a rua 8, né? Uma é paralela à outra, né? Tudo bem? Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostos aos lados do outro. Tá? Então, vamos lá. Opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Lembrando do conceito das aulas anteriores, que são ângulos congruentes, ângulos que apresentam a mesma medida. Muito bem. E eles poderão, então, ser representados aí opostos pelo vértice. Os ângulos A e B são opostos pelo vértice e os ângulos X e Y são opostos pelo vértice. Então, veja bem, ó, esse está com seu oposto aqui, né? Enquanto este X, esse Y, é o oposto do X. Então, a gente fala aí que esses ângulos são opostos ao vértice. O X e o Y têm a mesma medida. O A e o B têm a mesma medida. O que convém a gente lembrar aqui? Que esse espaço do ângulo A até o ângulo Y, esse espaço do ângulo A e do ângulo Y, nós temos aqui então o que? Nós temos um é suplementar do outro. Aqui nós temos o ângulo suplementar. O A é suplementar do Y, assim como o Y é suplementar do A. E aqui eu tenho uma medida então de 180, mais o X e o B, 180 também, né? E aí nós passamos a ter aqui, nesse caso, 360, a volta inteira, né? Então é importante para nós resolver os exercícios depois, né? Olha, observa a figura e dê as medidas de x e y indicado. Então, se nós observarmos aqui o 80, né? Qual é o oposto do vértice? Né? O oposto do vértice é o y, então ele também é 80. Se eu for lembrar, então, o 80 e y são ângulos suplementares. A soma dos dois tem que dar 180. Então, se aqui já é 80, o nosso y, que nós não sabemos, é 100. Então, observa aí, ó. 80 e x são ângulos opostos pelo vértice. Então, se eles são opostos pelo vértice, são ângulos congruentes, apresentam a mesma medida, né? Então, se são ângulos congruentes que apresentam a mesma medida, x passou a ser igual a 80. Portanto, quando sabemos que é 80, e mais o y, que aqui está, ó, um é suplementar do outro, então nós sabemos que se eles são suplementares, nós temos uma medida então de 180. 180 menos o valor que eu conheço, que é o 80, vai sobrar o valor do y, que é o valor desconhecido. Tá? Então é muito importante, quando tu vai resolver situações assim, de você lembrar então dos ângulos congruentes, que tem a mesma medida. Então, se o x é oposto ao vértice do 80, então o x também vale 80. Para mim saber quanto vale o y, eu tenho que lembrar que esse espaço, né, marcado aqui, é 180. Então, se eu já tenho 80, falta 100 para chegar no 180. Então, por isso que eu sei que o valor aí do y é 100, enquanto que o valor do x, 80. Muito bem. Nós temos aqui um exercício, então. Observam bem esta imagem. Ao observar essa imagem, tentam aí resolver sozinho. Pausa lá o vídeo, encontre o valor do x, encontre o valor do y, bem como o valor do z. Lembrando dos conceitos que a gente estudou agora, né? Saber o que é oposto ao vértice, saber o que é ângulo suplementar, isso é muito importante, né? Aí fica fácil para vocês, tá bem? Conto com vocês aí então. Então, bem-vindos agora, após ter pausado o vídeo, né? Se você ainda não pausou, dá tempo. Se desafie, que aí você começa a aprender. Então, observa lá, como é que eu vou saber o valor do y? Né? O valor do y, nós sabemos aí que é o oposto ao vértice do 40. Então, já sabemos aí o valor do y, então, né? E se lembrarmos aí, esse espaço aqui, juntamente com esse, é o ângulo suplementar de 180. Então, se eu pegar lá 180 menos 40, eu vou estar encontrando aí o valor do x. Sabendo que x e z estão opostos ao vértice, né? Achando o valor do x ou do z, eu tenho o valor do outro, né? Então, vamos lá.
Ó, 40 e y são ângulos opostos ao vértice. Então já sabemos que o valor do y é 40 também, né? Na sequência, nós temos lá, ó, vejamos que 40 e x são ângulos suplementares. Ó. O 40 e o x, né, o espaço que sai daqui, é suplementar. Então, 180 menos 40, achamos o valor do x, que é 140. Né? E o oposto ao vértice é o z, que também vai valer 140. Tudo bem? Então, está aí. Dessa forma, nós achamos o valor do y, que é oposto ao vértice, do 40. Encontramos o valor do x, que é 140, e o z, que é oposto ao vértice do x, que também é 140. Muito bem? Na sequência aí, determine a medida de y, h e z, sabendo que x vale 130. Então, aonde eu tiver a letra x, eu vou pensar no número 130. Tá bem? Então, eu teria que 2 vezes 130 menos 100. E a partir daí que eu vou fazer o oposto do vértice, que é o h, vou somar os suplementares para achar o valor do y ou o do z, e um é oposto ao vértice do outro. Muito bem? Então, já dei a dica, agora é com você. Pausa o vídeo e resolve, beleza? Deixa alguns minutinhos aí e depois nós voltamos. Muito bem? Voltando agora, nós temos aí então, determine a medida do x e y. Então, olha lá, sabemos que x vale 130. Então, olha só. Ó, devemos resolver a equação substituindo o x pelo valor de 130. Então, no lugar do x, nós vamos pôr o valor 130. Vamos lá no passo a passo. Olha, então eu tenho lá 2 vezes 130 menos 100. Eu passei a ter então 260 menos 100 e encontramos aí então 160. Este aqui passou a ser o valor deste ângulo aqui. Tudo bem? Aqui então substituímos pelo número 160. Quem que é o oposto ao vértice do 2x menos 100 é o h, que também terá esse valor, né? Então, sabendo que o valor do ângulo é 160 e que 160 e h são ângulos opostos ao vértice, temos que h é igual a 160. Então, já sabemos agora o valor do h. Muito bem? Na sequência, no passo a passo, e também sabemos que 160 e y, ou 160 e z, né, tanto faz, né, formam um ângulo complementar. 180 graus é a medida do ângulo complementar. Por isso que a gente fala, né? 180 menos 160. E encontramos o valor 20. Achamos então qual é o valor de y, né? E assim também sabemos que y é o oposto de z, né? Então, se y é 20 graus e y é um ângulo oposto ao z, então y é exatamente igual a z. Isso é importante, lembrar dos ângulos congruentes, né? Dessa forma, temos que y igual a 20, z igual a 20 e h igual a 160. Muito bem? Continuando aí. Determine a medida de x, aliás, de y, h e z, sabendo que x vale 30. Então, muito parecido com o anterior. Mais uma vez, quem não acertou ainda, pausa o vídeo aí e acerte agora, né? Após o seu desafio, então, vamos resolver também esse exercício no passo a passo, para ficar fácil para você entender e depois se virar sozinho por lá, né? Então, nós temos aí, ó, sabemos que x vale 30. Então, aqui está o x e aqui também está o x. Aonde nós vamos substituir, então, né? Mas ainda precisamos descobrir o valor do ângulo. Para isso, devemos resolver a equação substituindo x por 30. Então, onde tiver o x, eu vou colocar 30 graus. E aí, resolver a equação, né? Então, nós temos lá, ó, 3 vezes x, 3 vezes 30, mais 50, menos 30, menos 30. O x está aqui, né? Então, está. Então, 3 vezes 3, 9, 90 graus, mais 50 graus, menos 30 graus. Encontramos, então, 110 graus. O que eu já posso pensar aqui? Opa, esse 110 graus que está aqui
é oposto ao vértice, temos o z. Então, já sabemos o valor do z, né? Então, no passo a passo aí, ó, sabendo que o valor do ângulo é 110 e que 110 e z são ângulos opostos ao vértice, isso é muito importante pontuarmos, né? Oposto ao vértice, portanto, z é igual a 110 graus. Muito bem? Sendo assim, na sequência, olha só, e também sabemos que 110 e h, não, então, y, 110 e y e 110, ou h e 110, que é indiferente, né? São ângulos suplementares. Então, o valor desse espaço do h, né, até o 100, ou do 100 lá até o final do y, né, eu vou estar tendo quem? Eu vou estar tendo o ângulo suplementar. Lembrando que o ângulo suplementar é equivalente a 180. Então, 180 menos o 110, que agora eu conheço, né, da equação que resolvemos, encontramos 70. Então, se sabemos que h é 70, o que o y é em relação ao h? É oposto ao vértice. Então, se ele é oposto ao vértice, ele é um ângulo congruente, ou seja, tem a mesma medida. Então, ó, se h igual a 70 e y é um ângulo oposto ao vértice, e tratando-se de ângulos opostos são congruentes, né? Então, h e z são exatamente igual. h igual a z. Dessa forma, temos então que y igual a 70 graus, z igual a 110 graus e h também vale 70 graus. Muito bem, vamos ver aqui mais um desafio apenas, né? Ó, analisando a imagem, responda: o que você sabe sobre os ângulos x e w? Olhando apenas essa imagem, nós podemos ver isso aqui, né? E sobre o YZ, vamos ver isso aqui. O que aprendemos até agora? Pensa um pouquinho lá, né, para responder em relação ao H, aliás, em relação ao W e o X, em relação ao Z e o Y, né? O que podemos dizer sobre a letra A e a letra B? Muito bem, então voltando aí, nós podemos dizer que eles são ângulos opostos ao vértice, né? Quando eu tracei aqui quis levar vocês a pensar assim, ângulos opostos ao vértice, né? Olha aí, né? O y é o oposto do z, assim como o z é o oposto do y. O x é o oposto do w, assim como o w é o oposto do y, né? Aliás, do x. Sendo assim, esses ângulos opostos ao vértice, eles têm a mesma medida. São chamados, então, de ângulos congruentes. Muito bem? Aquele abraço a todos e a todas. Bons estudos. E não esqueça de fazer lá as questões da aula. Muito bem?